Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste, para o estudo das Escrituras. Espero que seja tudo ótimo com você, com a sua família, amigos, unidade, trabalho, enfim, que todos possam estar ótimos. Vamos dar continuidade ao estudo do Velho Testamento, essa semana Gênesis capítulos 1 e 2, e também Moisés capítulos 2 e 3 e Abraão capítulos 4 e 5. Vamos ver cada versão, mas todos falam a mesma coisa, sobre a criação, como o mundo começou. E em Gênesis 1 começa falando, a respeito da criação, só que com detalhes, porque a terra no começo era vazia, não tinha absolutamente nada e sem forma. E é interessante saber que de algo assim, Deus e Jesus Cristo, eles formaram a terra de algo vazio, sem forma e sem nada. Eles conseguiram fazer o mundo tão belo, grandioso e majestoso. E da mesma forma, nós devemos pensar que se achamos que a nossa vida está vazia, está incompleta ou está sem sentido, Deus e Jesus Cristo, eles também podem fazer algo que está vazio, sem sentido, se tornar algo também grandioso, maravilhoso, fantástico. Sempre temos que pensar qual é o plano que Deus tem para nós e o que podemos fazer para também melhorarmos a nossa vida. E eles, claro, Deus, Jesus Cristo, eles podem preencher realmente o nosso vazio, e temos que lembrar sempre que nós estamos aqui para nos tornarmos igual a Ele, a Deus, o nosso Pai Celestial. Sobre a criação já vimos que a terra antes estava sem forma. Não tem, claro, como sempre digo, lemos todos os versículos, que são bastante coisas, vamos fazer leitura, é claro, mas vamos ver um pouco de cada detalhe. No primeiro dia foi criada a luz, porque estava sem forma, então Deus separou o dia e a noite, e assim foi o primeiro dia. No segundo dia foi criado as águas e os céus, eles foram separados. A gente vê os mares, os oceanos e o céu como um todo. No terceiro dia foi criado a terra, a parte seca, que nós conhecemos, os continentes, as ilhas. Depois vamos ver mais detalhes sobre isso quando estudarmos sobre o dilúvio. Mas foi criada a terra, a parte seca, que é onde as pessoas costumam morar. E foi criado também as árvores com suas sementes, seus frutos, para poder todos terem alimento aqui na terra. No quarto dia foi formadas estrelas para formar o dia, que é o sol, e tem as estrelas que iluminam a noite, que é a lua e as demais luminárias da noite que nós conhecemos. Verdade? No quinto dia foram criados e colocados aqui os animais que nós conhecemos, as aves, os peixes, os répteis, enfim, todos os animais que conhecemos até hoje aqui na Terra. E no sexto dia o homem foi criado. Então agora vamos ler Gênesis, o capítulo 1, os versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Está deixando muitíssimo bem claro,
O homem ele foi criado, formado para dominar sobre tudo aqui na terra, dominar assim, controlar, não de exercer domínio injusto. Mas fala assim, né, do homem ele foi criado para poder controlar as demais criações do Pai Celestial. Interessante e importantíssimo vemos que aqui deixa bem claro que o homem ele foi formado e a mulher também, claro, a imagem, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, o ser humano em geral, quero dizer. Então é importantíssimo isso, que nós somos realmente filhos do Pai Celestial e que Ele realmente tem amor por nós. Então, nós não temos a forma perfeita, claro que Ele ainda tem, mas podemos um dia ter. E aqui é interessante que ele fala, né? Ele criou macho e fêmea, ou seja, o mundo quer porque quer pregar a todo custo que existe outras opções de gênero e tal, não sei o que, mas sempre, como até criar um meme, vamos defender a ideologia de Gênesis, ou seja, homem e mulher. E não existe nada mais disso. Ah, mas irmão Ari, o mundo fala aquilo, não sei o que. Sempre tenhamos em mente que o que é certo continua sendo certo, mesmo que poucas ou nenhuma pessoa no mundo esteja acreditando. E o errado sempre vai ser errado, por mais que a mídia, a grande parte da população ou das pessoas queiram modificar isso. O certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado. Versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Também está deixando muitíssimo bem claro que todos, quando crescem, devem se casar, devem gerar filhos, da forma correta, é claro, sendo marido e mulher, para poder ajudar na criação de Deus aqui na Terra. Ainda existem pessoas que precisam nascer e nós temos que ser participantes dessa obra também, ajudar a multiplicar, a encher a Terra. É claro, mais uma vez dizendo, as pessoas não devem ficar fazendo, claro, o filho aí à torta à direita, mas procurar ter filhos conforme a condição. E nenhum casal deve se recusar a ter filhos. Todos devem procriar, ajudar a trazer filhos aqui para a Terra. Então, é interessante saber por que Deus nos mostrou detalhes da criação. E poderemos ver o que podemos fazer para poder aprender sobre Ele, Deus, nosso Pai eterno, sobre Jesus Cristo, o mundo e também, claro, sobre nós mesmos. Como que nós podemos usar isso para apoderarmos em nossa vida, para podermos nos aperfeiçoar e para que possamos nos assemelhar a Deus e podemos um dia viver com Ele para sempre. E você, qual o seu sentimento a respeito da criação? O que você admira? O que você gostaria de compartilhar? Não esquece de deixar no seu comentário. No capítulo 2 de Gênesis, fala que a criação ela foi concluída, que Deus descansou no sétimo dia e fala a respeito de Adão e Eva. Vamos começar o capítulo 2 de Gênesis lendo os versículos 2 e 3. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ou seja, fala a respeito de Deus, ele trabalhou, ele criou o mundo em 6 dias, 6 períodos, e mais no sétimo dia
ele descansou. Ou seja, ele santificou aqui, já estava deixando um mandamento para nós, que nós temos que santificar o dia sagrado, que, claro, no começo era sábado na lei de Moisés, mas com Cristo a lei de Moisés foi cumprida e passou a ser o domingo, e então fala que nós devemos santificar o dia do Senhor. Nós temos que ir na igreja, renovar nossos convênios, aprender mais sobre o Evangelho nas aulas, as organizações, na escola dominical. Temos que procurar, é claro, também descansar. Não quer dizer que para guardar o dia do Senhor a gente tem que, fui para a igreja, agora vou dormir o dia inteiro. Também não, é claro, eu sei que entendo que todo mundo trabalha, muitos estudam, e claro, precisa ter um dia para repousar, um dia para se recompor. E nesse dia sagrado, todos nós, inclusive eu, é claro, nós temos que consagrar o dia ao Senhor. Procurar fazer coisas que vão nos edificar, procurar assistir coisas também que vão nos edificar e, claro, encontrar alguma forma de servir ao próximo. Isso também é uma forma de santificar o dia do Senhor e devemos evitar coisas que não vão nos aproximar ou que vai o nosso pensamento daquilo que é sagrado. A gente realmente deve santificar o dia do Senhor, ok? O versículo 7 fala a respeito da criação do homem, mais uma vez. O versículo 8 fala a respeito do jardim do Éden. E na sequência mais detalhes de outras criações, como rios e pedras, e foram colocados aqui em nome de algum deles, e para o homem trabalhar no Éden, que lá ele poderia trabalhar e deveria, claro, trabalhar. Também vemos aí que já desde o começo que trabalhar é um mandamento e quem deve trabalhar? Todas as pessoas capazes, que devem procurar uma forma, se não ainda conseguiu, trabalhar naquilo que deseja, estuda, mas todas as pessoas capazes devem trabalhar. Nós vemos que tem pessoas com limitações físicas, como dificuldade para andar, outras que não conseguem enxergar, e mesmo elas com limitações, elas procuram fazer algo produtivo, fazer algo útil, ou seja, elas procuram trabalhar. Então, se uma pessoa com limitações consegue encontrar oportunidades para desenvolver seu talento e trabalhar, imagine uma pessoa que não possui limitações. E no Jardim do Éden foi explicado que Adão ele poderia comer livremente de todos os frutos, de tudo que teria lá. Mas, porém, vamos ver o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está falando, né, que ele poderia comer de todos, menos desse, né, da árvore do que ele não podia comer, porque senão certamente ele iria morrer. Nós vamos, nas outras aulas, vamos ver também mais detalhadamente a respeito disso. Olha como o estudo das Escrituras é interessante, quantas coisas nós vamos aprendendo e desenvolvendo e conhecendo. Mas é importante para isso, a gente tem que estar estudando o Evangelho. Então, Adão ele não podia comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso fazia parte do plano de Deus. O versículo 18. E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja adequada. Então, todos os animais, todas as criações, cada um tinha a sua companheira.
e apenas o homem, ele ainda estava sozinho, e mais uma vez dizendo, já falamos isso em outras aulas, mas vamos tornar a dizer, quando o homem ele estava sozinho aqui na terra, no caso Adão, para lhe fazer companhia, Deus não lhe deu outro homem, Deus lhe deu uma mulher. E vamos ver mais agora a respeito disso. Vamos ver o porquê que Deus criou a mulher. Agora vamos e para isso, para que ela fosse criada, vamos ver o que aconteceu. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. O Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e lhe tirou uma das costelas para que assim ele pudesse criar a mulher. Continuando a leitura. Agora o versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e levou-a a Adão. Ou seja, então mais uma vez dizendo, para que fizesse companhia a Adão, o Senhor lhe deu uma mulher. Há uma citação do presidente David John McQuay que fala a respeito disso, que ele diz, a mulher foi tirada da costela do homem para quê? Não para ser por ele pisada, mas do seu lado para ser amada por ele, de sob seu lado para ser igual a ele e de junto de seu coração para ser por ele amada. Ou seja, as mulheres elas devem ser amadas, respeitadas e tratadas com todo carinho, com todo amor. O versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Adão ele entendia o significado e o propósito, o porquê que a mulher foi criada. Ela foi tirada do lado dele para realmente ser igual a ele e falou, essa agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos, porque Adão realmente entendia que a mulher lhe foi dada do seu lado para ser igual a ele, para ser tratada com amor. Você deve estar se explicando, irmão Ari, por que você está enfatizando tanto isso? Vamos ver. O versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, Deus ele já tinha instituído a instituição do casamento para formar famílias, para que assim todos possam progredir, porque a vida eterna, a felicidade é a vida em família. A criação é a respeito disso. E também, e por que a mulher foi criada? Vamos sempre ter em mente como... Então, mais uma vez dizendo, lendo ali a Rona, assistindo às conferências, nós vemos que todos os profetas eles destacam a importância da mulher. O presidente Hinckley mesmo falou que só depois que a mulher foi colocada aqui na Terra é que a obra de Deus foi concluída. Interessante pensar sobre isso. Na Terra já tinha quase tudo, mas já estava 99,99% de quase todas as criações aqui na Terra. Mas somente quando a mulher foi colocada aqui na Terra é que a obra de Deus foi concluída. A mulher ela é realmente a
suprema criação de Deus. E por quê? Porque é a mulher que tem o dom de gerar vidas, coisa que homem nenhum, inclusive eu, claro, não ia ter condições de, de encarar uma gravidez e as coisas que com ela acompanham, não é verdade? E somente com as mulheres é que é possível conseguir a vida eterna, porque realmente não há felicidade duradoura sem as mulheres. E nesse estudo do Velho Testamento, vamos ver a respeito, né, de várias mulheres que são grandes exemplos, são grandes inspirações, tanto para as mulheres daquela época como para de todas as épocas até os dias atuais e até acontecer a segunda vinda. Mas já aprendemos aqui já com a primeira mulher aqui na Terra, que foi Eva, que é a mãe de toda a humanidade. A mulher realmente é importantíssima. A igreja tem a Sociedade de Socorro, que é a maior organização feminina que existe em todo o planeta. Então, que cada um de nós possamos realmente respeitar e amar as mulheres, principalmente as que fazem parte da nossa vida. Todo mundo, é claro, para poder nascer, teve uma mãe, e respeitar também, claro, absolutamente a nossa esposa, a quem tem filha, irmã, tia, amiga, colega de trabalho, enfim, como um poema diz, o que seria do mundo sem elas. Então, realmente que nós possamos saber a respeitar, honrar e admirar as mulheres no plano de Deus, que possamos entender que sem elas não poderia existir felicidade e a obra de Deus não poderia ser feita ou continuada, muito menos concluída. Então, essa é a aula de hoje. Espero realmente que você goste e sei realmente que os mandamentos de Deus são importantes, que o casamento é um mandamento de Deus, o trabalho é um mandamento de Deus e que a família é importantíssima no plano de Deus. Essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E mais uma vez faço o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não se esqueça de, quando assistir, deixar o seu like, de fazer seu comentário e vamos, como sempre digo, aprender juntos, vamos nos edificando uns com os testemunhos dos outros, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau.